Bom dia, dia 10 de janeiro. Muito obrigado por estar aqui novamente comigo no nosso devocional. Sente-se em uma cadeira confortável, por favor, ou numa poltrona, ou numa cama, em um local confortável. Se você está dirigindo ou está dentro do trem, não importa. Simplesmente relaxa, tá? De repente, se aonde você está não dá para fechar o olho, não tem problema. Simplesmente relaxa, tenta não olhar para as pessoas em volta e foque aqui, na minha voz. Vamos lá. Respire profundamente, inspire e expire. O ar tem que entrar pelo seu nariz e sair vagarosamente por sua boca. Vou ensinar uma técnica hoje para você de respiração. Você vai fazer assim, ó. Se você inspira em 3 segundos, vai segurar por mais 3 segundos. E vai soltar em 6 segundos, o dobro. Novamente. Se você inspira em 4 segundos, segura por 4 segundos e solta em 8 segundos. Eu estou fazendo uma versão mais fácil, tá? Tem uma versão que é um pouquinho mais difícil. Que seria inspira em 4, segura 8 e solta em 12. Tá? É um pouquinho mais desafiadora. Mas tente fazer isso. Inspira. Segura e agora solta. Quando nós, seres humanos, respiramos profundamente, a gente manda mais oxigênio para o nosso cérebro e para todas as células do nosso corpo. Isso faz com que o nosso corpo fique mais oxigenado. A gente tem mais saúde dessa forma, tá? Sem contar que o cérebro oxigenado pensa melhor. Então vamos lá. Continue a nossa respiração, sinta gratidão no seu peito, bota um sorrisão no seu rosto, se você puder. Faz um sorrisão aí, aquele que cabe uma banana de lado, entende? De lado a lado, da orelha até a outra orelha. Respira profundamente, sinta gratidão em seu coração e diga a Deus 3 coisas pelas quais você é grato. Você é grato, você é grata. Isso. Diga a Ele. Declare a Deus 3 coisas pelas quais você é grato. Agora, mentalize a luz de Deus que vive dentro de você. Mentalize essa luz expandindo, saindo do seu coração e indo para as laterais do seu corpo. Indo também para cima e para baixo, se expandindo como se fosse um círculo, uma bola bem grande de energia. Imagine essa luz crescendo cada vez mais, crescendo, tomando conta de todo o ambiente onde você está. Se você estiver num ambiente público neste momento, com certeza a sua luz vai bater em todo mundo que está em volta de você. Se você estiver em casa com seus animais de estimação, com certeza eles vão sentir a sua luz. E é muito comum que os animais se aproximem de você se você fizer isso todos os dias, porque eles gostam da luz de Deus. Não são bobos nem nada, né? Continue sua respiração e agora mentalize a luz de Deus que vem dos céus. Ela entra pelo nosso topo da cabeça, lá na pontinha, nosso 9º chakra. Ela entra por lá, 7º chakra, acho que era isso. Ela entra a luz lá pelo nosso corpo físico, passa aqui por nossa mente, entra por todo o nosso espírito, curando todas as células do nosso corpo físico, espiritual e também mental, eliminando da nossa mente todos os pensamentos pecaminosos, pensamentos maus, pensamentos ruins, pensamentos que não são de abundância, prosperidade, felicidade e alegria.
Tira tudo que não for relacionado a isso. E mantém apenas os pensamentos que são divinos. Pensamentos de abundância, alegria, felicidade, paixão. Paixão pelaquilo que você faz, amor, gratidão. Todos esses pensamentos permanecem em sua mente. Agora, com todo esse kit completo que você tem agora de gratidão, que você já tinha no seu peito, a luz de Deus que entrou em você, e todos esses sentimentos bons, esses pensamentos bons, imagine que você está enviando a sua luz para alguém. Essa luz, ela vai diretamente para essa pessoa. Já jogou videogame? Já deve ter jogado, né? Quando uma pessoa joga energia na outra, mas a sua energia ela não machuca o outro. Ela vai entrar no outro e vai curar ele. Do mesmo jeito que curou você neste momento, ela vai curar a outra pessoa. Mentalize a energia saindo do seu corpo, essa energia divina, e indo até outras pessoas. E aproveita para profetizar na vida delas. Seu filho está passando por algum momento difícil? Sua filha está passando por algum momento difícil? Este é o momento certo de você mandar luz para eles e também profetizar sobre a vida deles. Profetiza que eles serão boas pessoas, que eles irão se formar, irão terminar o que estão estudando, irão conseguir boas carreiras, irão ser felizes no propósito que Deus tem para eles nessa terra. Profetiza sobre a vida dos seus filhos e agradece a Deus. Agora, entregue a Deus os seus pedidos para hoje. Quais são os seus pedidos? Entregue ao Pai. Ele está te ouvindo. Ele sempre vai estar aqui te ouvindo. Entregue a Ele todos os seus pedidos. Enquanto isso, eu farei uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Pai, por favor, permita que o Espírito Santo de Deus permaneça junto conosco nesse devocional. E não somente no devocional, mas o dia todo, 24 horas, até a próxima hora do nosso próximo devocional. Que o Espírito Santo de Deus permaneça junto com a gente, dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito, dentro do nosso corpo físico, para que nós possamos andar nos caminhos de Deus. Pai, por favor, escute os pedidos das pessoas que estão neste devocional. Realize os desejos delas, se for de sua vontade e no tempo que o Senhor desejar. Pai, nós confiamos no Senhor. Muito obrigado por nos ouvir. Amém. E agora, vamos para a nossa leitura de hoje. Café com Deus Pai novamente. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. No vasto universo das redes sociais, encontramos uma grande quantidade de opiniões, às vezes inflamadas por ideologias e preconceitos, gerando discórdias e ódio. Além disso, somos inundados por perfis que exibem uma vida aparentemente perfeita, mas, nos bastidores, revelam-se realidades distintas. Quantas pessoas, retratadas como felizes, vivem uma vida vazia e distante da imagem que projetam online? Esta situação triste, porém real, destaca a necessidade de mudarmos nossa forma de enxergar e viver a vida. Muitos acabam caindo na armadilha da comparação e perseguem assim padrões irreais e inalcançáveis, gerando frustração e desânimo. Tudo isso vai, aos poucos, distorcendo nossa imagem, levando-nos à tentativa de nos adequar a padrões e comportamentos que não condizem com quem verdadeiramente somos. Saiba que você foi criado de maneira única e especial por Deus, e suas características, sejam físicas ou de personalidade, fazem parte de sua essência.
e é justamente por meio delas que Deus age. Hoje convido você a se desfazer de toda e qualquer máscara e assim se firmar em sua verdadeira identidade. Não permita que a comparação o leve a buscar padrões irreais, mas valorize aquilo que o Pai colocou em você, pois a autenticidade fará com que descubra e viva plenamente sua identidade e seu propósito. Deus Pai criou você de maneira única e especial. Portanto, valorize isso e desfrute da verdadeira liberdade que está disponível a todos nós. Palavra-chave de hoje: autenticidade. Leitura bíblica, Êxodo, capítulo 8. Depois, o Senhor Deus disse a Moisés: vai falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo, e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios e canais e os poços, e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém, os mágicos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor Deus que livre a mim e ao meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio. O rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois, Moisés pediu ao Senhor Deus que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs, e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com o bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram, e as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas, o chão ficará coberto com elas. Mas, naquele dia, separarei a região de Gósen, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim,
você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu. Este milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus, o Senhor, e entraram grandes enxames de moscas no palácio do rei e nas casas dos seus funcionários. E por causa das moscas houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: Vá oferecer sacrifícios ao seu Deus. Porém, façam isso aqui mesmo, no Egito. Moisés respondeu: Isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor nosso Deus são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Então o rei disse: Se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Orem também por mim. Moisés respondeu: Logo que eu sair daqui, vou orar a Deus, para que estes enxames de moscas deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. O Senhor fez o que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Falar um pouquinho sobre a leitura da Bíblia aqui em Êxodo, capítulo 8, onde está falando sobre as pragas do Egito. É incrível como o rei do Egito é teimoso, né? Primeiro a gente pega Moisés com a teimosia dele, dizendo que não faria o que Deus estava pedindo, porque não sabia falar bem, porque isso, porque aquilo outro. E agora a gente vê o rei do Egito também não querendo fazer aquilo que Deus está pedindo. Mas nesse caso a gente sabe, né, como eu falei em alguns vídeos anteriores, em algum vídeo anterior eu falei sobre Deus. Aqui está escrito que Deus disse que ele ia continuar teimando, né? Mas em hebraico está escrito que Deus ia fazer com que o coração dele se tornasse pedra. O que ele estava dizendo com isso era que ia fazer com que ele tirasse, a culpa do coração dele. É isso que quer dizer. Que ele ia tirar a culpa do coração dele e ele ia se sentir sem culpa mesmo que ele não deixasse os israelitas escaparem ou saírem do Egito. E assim aconteceu. Nós vamos fazer isso, eles vão fazer isso até a 10ª praga. Eu não sei se você sabe disso, mas vão ter 10 pragas. Então ainda tem bastante praga para acontecer com eles. E por enquanto ele vai continuar teimando. Ele não quer perder o povo israelita porque são escravos dele. E eles botam eles para trabalhar e de graça. Na verdade não é de graça, né? Eles acabam recebendo comida para isso, mas de uma maneira que não é legal, né? Bom, a gente conhece o que é uma escravidão e é mais ou menos o que a gente conhece mesmo. Chicotada, vai ganhar o pão e no máximo que você vai ganhar é isso. Então, eles até poderiam ganhar um salário, mas era muito baixo e eles eram obrigados a trabalhar. Agora indo pro Café com Deus Pai. O Café com Deus Pai hoje fala uma coisa bem interessante, né, sobre o que Paulo diz, né, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo está dizendo: E por um acaso eu tenho que agradar os homens? Eu faço as coisas para agradar os homens? E isso me traz uma pergunta: será que você e eu não estamos tentando agradar a homens ou mulheres, que seja? Não estamos nós tentando agradar a humanidade ao invés de tentar agradar a Deus? Uma coisa que eu aprendi é que eu não deveria ficar medindo a minha vida através da régua do outro. Porque cada um de nós tem uma vida diferente.
Às vezes a gente vê na rede social, como no próprio livro falou, na rede social a gente vê pessoas postando coisas maravilhosas sobre a vida delas, porém, ninguém mostra os bastidores, ninguém mostra a parte ruim. Eu mesmo, aqui no Japão, olha só, eu conheço pessoas que, não quero falar de ninguém, tá? Denunciar ninguém, isso não é uma denúncia, tá? Só tô fazendo um comentário. Mas eu conheço pessoas que elas não postam aonde elas trabalham, não postam aonde elas moram, não postam o dia a dia delas, todos os dias. Não fazem questão de postar isso. Mas, todos os finais de semana, quando sai, vai para um lugar bem bonito, posta todo final de semana os lugares bonitos que visita. E eu também sou assim. Eu trabalho numa escola e eu não posto o dia inteiro o meu trabalho dando aula. Eu falo o dia inteiro e muitas vezes eu fico sem voz. Eu também não fico falando para as pessoas que eu fico sem voz. Ou seja, eu também não faço isso. Eu não fico mostrando os bastidores da minha vida. Eu não fico mostrando quando eu estou limpando o chão da minha casa, quando eu estou tirando a poeira da estante. Eu não fico mostrando quando eu tenho que pegar xixi e cocô do gato, quando eu tenho que pegar o cocô do cachorro. Eu não fico o tempo todo mostrando esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso são bastidores. A gente quer mostrar o cachorro fazendo coisas legais, o gatinho dormindo, todo bonzinho. Todo mundo pensa que o gatinho ele é um amor, né, de animal, que ele não faz nada além de dormir. Na verdade, a hora que ele está acordado, ele é um pentelho. Então, mas aquela questão, a gente não mostra essas coisas ruins. É como você ir num teatro e achar que você vai ver lá atrás do palco. Você não vai ver atrás do palco. Você não vai ver a bagunça do camarim. Você não vai ver um monte de coisas jogadas, cabides para tudo quanto é lado, tudo bagunçado, fios no chão. Você não vai ver isso. Quando você vai num teatro, você enxerga as pessoas bem maquiadas, já com a roupa correta, fazendo a arte delas ali. A mesma coisa acontece num show. Você vai num show, qualquer show que você for, pode ser um show gospel ou não gospel, não importa. Você vai num show, você vai enxergar as pessoas em cima do palco toda linda e maravilhosa. Mas só que se você entrar lá no camarim delas, lá no backstage, né, na parte de trás do palco, você vai encontrar fio jogado no chão, coisa que não deveria estar jogado, pano. Você vai encontrar coisas que não são agradáveis aos olhos. E assim é a vida. O problema é quando a gente começa a se comparar. Você não pode simplesmente ir no show de alguém da mesma forma que você não pode ir num show de alguém e se comparar àquela pessoa que está cantando. Ah, ele canta maravilhosamente bem, ou ela canta maravilhosamente bem e eu canto mal. Você não pode fazer essa comparação. Da mesma forma que você não pode fazer essa comparação, você também não pode fazer a comparação com a rede social. Porque a rede social ela é só um palco. Ela é simplesmente um palco onde as pessoas mostram o que há de bom. E não tem nada de errado em fazer isso. Não tem nada de errado em mostrar o que é de bom. Eu também não vou ficar mostrando coisa ruim na minha rede social. Eu também não gosto de ficar mostrando coisa ruim. E não gosto de ficar olhando coisa ruim dos outros, não. Quando as pessoas postam, por exemplo, imagens desagradáveis, por exemplo, de animais que são machucados e sei lá, coisas desagradáveis demais, eu simplesmente abandono o vídeo, falo, não vou ficar assistindo um vídeo desse. A rede social é lugar para você compartilhar coisas boas com as pessoas. Tem vídeos que são vídeos para alertar a gente? Sim. É necessário? Também é necessário. Mas existe uma coisa chamada pudor. As pessoas têm que entender o que pode ser mostrado e o que não pode. E aí, o que eu faço? Eu simplesmente filtro aquilo que entra dentro da minha mente. E como que eu faço isso? Primeira regra que eu criei para mim mesmo. Eu nunca acordo e imediatamente pego o meu celular para olhar a rede social. Isso para mim é proibido. Não é proibido na minha casa, porque a minha esposa e meus filhos fazem isso, mas para mim é proibido. Eu me proibi. Então jamais eu pego o meu celular, desbloqueio e vou direto para uma rede social ou vou diretamente, por exemplo, para o WhatsApp. Por quê? Porque vão entrar coisas ali que não estão sob o meu controle. E eu quero ter controle da minha mente, controle da minha vida. Então, eu só vou me permitir olhar a rede social, de fato, depois de gravar o devocional.
Somente após gravar o devocional é que eu vou me permitir olhar alguma coisa na rede social. E geralmente eu entro, posto e saio. Às vezes eu procuro algum vídeo intencional. Intencionalmente eu entro, faço a busca, procuro aquilo que eu quero assistir e assisto aquilo que eu quero assistir. Eu não permito que o meu celular ou a rede social definam aquilo que eu vou ver. Por quê? Porque a minha mente, quem alimenta sou eu. E eu só quero coisas boas na minha mente. A minha mente é como um jardim. Se eu não plantar coisas boas nesse jardim, ervas daninhas vão nascer. Se eu não fizer nada lá, coisas ruins vão acontecer lá dentro. Então, eu defino o que entra na minha mente. E toda vez que eu vejo um amigo, uma amiga viajando, se divertindo, eu não fico com inveja da pessoa. Ah, eu também queria fazer isso, por que eu não consigo? Por quê? Porque eu sei que eles trabalharam bastante, que eles não mostraram todos os dias o dia de trabalho deles e agora eles estão usufruindo daquilo que Deus deu para eles, daquilo que eles conquistaram. Então a gente não pode só ficar olhando para as pessoas e pensando, poxa vida, eu quero o que eles têm, eu quero viajar como eles viajam, eu quero morar onde eles moram. Mas na verdade você deveria pensar, quero a vida dele por completo? Porque de repente ele trabalha no meio da graxa, no meio da sujeira. Não que isso seja um trabalho ruim ou um trabalho menos honroso, nada disso. Estou dizendo que talvez você não queira fazer o que ele faz para alcançar o que ele alcança. Essa é a questão. Muitas pessoas querem só o que a outra alcançou, mas não querem fazer o que ele fez para alcançar. Então essa é a questão. Hoje eu vou deixar essa reflexão com você, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado pelo dia de hoje. Eu espero ver você aqui amanhã. Gostou do vídeo? Compartilha com os amigos, dá um joinha aí, tá? Comenta, faz algum comentário. Se você não gostou da minha opinião, faz um comentário também, tá? Eu quero saber a sua opinião. Eu sou um homem totalmente aberto à opinião dos outros e gosto de ver, gosto de ler a opinião das pessoas. Então, se você se sentir à vontade para fazer um comentário, não concorda com o que eu falei ou concorda, comenta aí abaixo, tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.